Falando sobre a Geórgia, a gente vê o democrata Joe Biden liderando nesse momento, depois de uma madrugada inteira em que Trump esteve na frente. E agora, a cada caixa com votos à distância que eles abrem, a gente vê o avanço do democrata. E um democrata não vence na região desde a década de 90. Então, concretizada, caso se concretize essa vitória, o que essa mudança representa para o Estado e para o restante do país? Professor, muito bom dia, mais uma vez. Bom dia. Eu acho que Geórgia representa as mudanças demográficas no país, não é? Atlanta, por exemplo, tem muito imigrante do resto dos Estados Unidos, mas também outros países. A população negra da Geórgia está muito mobilizada porque sente injusticiado pela eleição 2 anos atrás para governador. E há um outro fator complicador, porque eu vi um oficial de Geórgia ontem dizendo que tem 8.800 cédulas mandados pelas bases militares no mundo afora para pessoas que têm direito de votar em Geórgia. E essas pessoas, eles podem aguardar dias. Se a pessoa mandou a cédula no dia 3 ou antes do dia 3 de novembro, eles têm que contar esses votos também. Então é possível que a contagem do Geórgia vai demorar mais alguns dias. Mas acho que mostra a mudança demográfica nos Estados Unidos. 1/3 dos eleitores nos Estados Unidos hoje em dia são não brancos, não é? São asiáticos, são hispanos, são afro-americanos. E isso, essa tendência vai continuar. Professor, nós estamos de olho também na Pensilvânia. Aliás, há muita ansiedade agora por uma atualização dos dados na Pensilvânia. Há uma promessa de que em 1 2 horas, aliás, a promessa já foi feita há algum tempo, né? De que em 1 ou 2 horas nós teríamos uma atualização dos dados da Pensilvânia. Só vou pedir para o senhor, para a gente acompanhar aqui no nosso mapa, né, Pablo, como é que estão as coisas na Pensilvânia até agora, para dar mais elementos para o professor e para quem está nos acompanhando entenderem o que é que está se passando por lá. Que resumo você faz para a gente, hein, Pablo? Bom, a gente tem, então, uma vantagem do Trump que realmente tem diminuído bastante, né, em relação ao Joe Biden. Isso a gente tem falado já ao longo da manhã. Lembrando, então, que segundo as estimativas do voto que está sendo contado, a gente tem vários votos ainda que precisam ser contados do condado da Filadélfia. E aí eu repito, como a gente tem falado... que mostra a Filadélfia para a gente, lá, então, que por favor, esse Pablo. voto, ele tem ele está chegando, assim que ele é contado, ele é de 80% a 85% para Joe Biden. Então, sendo que temos ainda 50 mil votos para serem contados na Filadélfia e esperando uma atualização a qualquer momento, a gente já pode ter, então, uma mudança nesse cenário aqui, botando Biden para frente. Então, professor, nós temos 0,3 pontos percentuais de vantagem para Donald Trump, uma vantagem pequena que vem diminuindo ao longo da madrugada, nas últimas horas, e os votos que chegam majoritariamente agora são da Filadélfia. Na média, a cada 10 votos, 8 para Biden e 2 para Donald Trump. Lá ainda faltam 8% dos votos para serem apurados. Qual é a tendência que o senhor projeta para o estado da Pensilvânia, que tem 20 delegados, né? E se essa tendência aí de subida do candidato Biden continuar, ele pode faturar a eleição só com a vitória na Pensilvânia, né? Sim, eu não tenho meu calculador aqui comigo, mas eu estou acompanhando outros comentaristas dizendo que é possível, não inevitável, mas possível que Biden pode superar Trump em Pensilvânia. E isso é muito importante, porque a promessa do Biden ao Partido Democrata era que eu vou manter os estados que Hillary ganhou em 2016, e eu vou ganhar Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Ele já ganhou em Wisconsin e Michigan. E acho que é muito importante para a estratégia do Trump. Faz muita diferença se Biden ganhasse em Arizona, Nevada, Pensilvânia e Geórgia. Se ele ganhasse em todos esses 4, vai ser muito difícil sustentar o argumento que houve fraude sistemático que roubou Donald Trump. Se a diferença é só um estado, vamos supor, por exemplo, que Biden ganha Nevada e Arizona, mas não ganha em Geórgia e Pensilvânia, isso sustenta mais o argumento de Trump que tem que ter recontagem, que tem que ter ações judiciais. Então, a margem de vitória
se vamos ter uma vitória de Biden, a margem é muito importante, porque isso vai afetar a estratégia judicial e pedindo recontagem do Trump. Pois é, professor, aproveitando isso que o senhor acabou de dizer que há fraudes em um cenário que pode ser desfavorável para o atual presidente dos Estados Unidos, desfavorável porque a gente tem visto agora o aumento, principalmente com a contagem de votos dos votos que chegaram antecipadamente. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso pode confundir o eleitor? Porque é o próprio presidente norte-americano colocando ali em questão, em dúvida, o sistema eleitoral norte-americano. Acho que é um dano para o sistema eleitoral americano, porque depois desse discurso ontem à noite do Donald Trump, que para mim era um tipo de discurso de concessão, o mais perto que ele é capaz de conceder a eleição, vai criar grupos nos dois lados achando que quem for presidente vai ser ilegítimo. Não é? Porque o presidente falou que houve fraude sistemática. Mas o discurso não é coerente. Ele está dizendo que você tem que continuar contando votos na Arizona, onde ele tem uma chance de ganhar, e você tem que parar de contar o voto em Pensilvânia, onde ele está perdendo a vantagem. E pelo menos agora, ele não apresentou dados importantes sobre fraude. Ele tem direito a pedir recontagem em Wisconsin, por exemplo, e eles vão fazer isso. Mas antes de ter evidência concreta, acho que é muito irresponsável um presidente americano dizendo que o sistema é cheio de fraude, é fraude sistemático, planejado. Outra contradição, os republicanos desempenham muito bom no Senado, os democratas só ganhou até agora uma cadeira no Senado, e os democratas perderam 5 cadeiras na Câmara. Se os democratas estavam fraudando a eleição, não é um bom fraude, não é? Porque eles estão danificando a própria representação do partido deles na Câmara e no Senado. Então, eu acho que muitos republicanos criticaram o discurso do Trump ontem. Trumpismo não é republicanismo. Isso é muito importante lembrar. Professor, por falar em republicanismo, o Pablo vai nos levar agora até o estado do Arizona, aqui no nosso mapa. O senhor citou o Arizona, que é um estado tipicamente republicano, não é? Não é isso, Pablo? Isso, a gente tem, lembrando sempre, até a vitória, a gente fala aqui bastante, em 2008, do John McCain, levou o estado na competição com o Barack Obama, muito popular, que foi eleito e reeleito, inclusive, nos Estados Unidos, e o John McCain acabou levando, então, mesmo com a força de Barack Obama, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem aqui é essa diferença, lembrando também um pouco da mudança demográfica que a gente tem ali em algumas áreas perto de Phoenix, também o aumento das comunidades latinas no estado. Então, assim, por enquanto, a gente tem, então, essa diferença que está em número de votos. O candidato Joe Biden está com, olhando aqui nos nossos monitores, 47 mil votos a mais na liderança em relação ao Trump. É isso aí, você precisa recarregar seu iPad aí. E 1,6 de diferença... 1,6 ponto percentual de diferença para Joe Biden em relação a Donald Trump. O Pablo, professor, citou aqui mudança demográfica no estado do Arizona. Tem também, não sei em que medida, se o senhor concorda com isso, a importância do apoio da família do senador John McCain, não a candidatura republicana, mas a candidatura democrata. Como é que o senhor avalia essa vantagem? Pequena, mas uma vantagem que vem se mantendo na população, na apuração dos votos no Arizona. Sim, o apoio da família McCain para Biden era um fator importante, mas me lembra um pouco a sua pergunta sobre Georgia. Arizona, como Georgia, experienciou mudanças demográficas importantes, que muda o estado. Eu sou velho demais para lembrar que a grande figura de Goldwater, não é, que era a grande figura de direita do Partido Republicano, ele era do Arizona nos anos 60. Mas agora você tem essa região metropolitana de Phoenix, que atrai muita pessoa de outras partes dos Estados Unidos e também outros países, como o México. Então, é uma população muito mais diversificada e com afinidades com o Partido Democrata. Então, se realmente Biden ganha Arizona, isso vai mudar o mapa eleitoral dos Estados Unidos numa maneira importante.